Olá, seja bem-vindo ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Compartilhando o vídeo, você ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, levando esclarecimento, levando entendimento, consolando as dores. Então, vai lá, se você gostou, compartilhe, clica no sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui e nos siga nas nossas redes sociais. Hoje, aqui no Espiritismo e Vida, claro, sempre pedindo a inspiração do nosso Mestre Jesus para as nossas reflexões, nós vamos falar sobre glória ao bem. Pois é, porque é preciso glorificar o bem, não é, gente? Lá no livro Caminho, Verdade e Vida, tem uma mensagem de Emmanuel com este título, em que Emmanuel vai fazer alusão a uma passagem de Paulo na carta aos Romanos: glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Eu quero contar uma historinha que o Neio Lúcio conta lá no livro Alvorada Cristã, para a nossa reflexão. Essa historinha chama O Espírito da Maldade. Vejam, o espírito da maldade, que promove aflições para muita gente, vendo em determinada manhã um ninho de pássaros felizes, projetou destruir as pobres aves. A mãezinha alada, muito contente, acariciava os filhotinhos enquanto o papai voava à procura de alimento. O espírito da maldade notou aquela imensa alegria e exasperou-se. Mataria todos os passarinhos, pensou consigo. Para isso, no entanto, necessitava de alguém que o auxiliasse. Aquela ação exigia mãos humanas. Começou então a buscar a companhia das crianças. Quem sabe algum menino poderia obedecê-lo. Foi à casa de Joãozinho, filho de Dona Laura. Mas Joãozinho estava muito ocupado na assistência ao irmão menor. E como o espírito da maldade somente pode arruinar as pessoas insinuando-se pelo pensamento, não encontrou meios de dominar a cabeça de João. Correu à residência de Zelinha, filha de Dona Carlota, encontrou a menina trabalhando muito atenciosa numa blusa de tricô sob a orientação materna. E, em vista de achar-lhe o cérebro tão cheio de ideias de agulha, fios de lã e peça por acabar, não conseguiu transmitir-lhe o propósito infeliz. Dirigiu-se então à chácara do senhor Vitalino. A observar se o Quincas, filho dele, estava em condições de servi-lo. Mas o Quincas, justamente nessa hora, mantinha-se obediente sob as ordens do pai, plantando várias mudas de laranjeira e tão alegre que se encontrava a meditar na bondade da chuva e nas laranjas do futuro, que nem de leve percebeu as ideias venenosas que o espírito da maldade lhe soprava na cabeça. Reconhecendo a impossibilidade de absorvê-lo, o gênio do mal lembrou-se de Marquinhos, filho de Dona Conceição. Marquinhos era muito mimado pela mãe, que não deixava trabalhar e lhe protegia a vadiagem. Tinha 12 anos bem feitos e vivia de casa em casa a reinar na preguiça. O espírito da maldade procurou e encontrou à porta de um botequim, com um enorme cigarro à boca. As mãos dele estavam desocupadas e a cabeça vaga. Vamos matar passarinho, disse o espírito horrível aos ouvidos do preguiçoso. Marquinhos não escutou em forma de voz, mas ouviu em forma de ideia. Saiu de repente com um desejo incontrolável de encontrar a vizinhas para a matança. O espírito da maldade, sem que ele o percebesse, conduziu-o facilmente até a árvore em que o ninho feliz recebia as carícias do vento. O menino, a pedradas criminosas, aniquilou pai, mãe e filhotinhos. O gênio sombrio tomara-lhe as mãos e, após o assassínio das aves, levou-o a cometer muitas falhas que lhe prejudicaram a vida por muitos e muitos anos. Somente mais tarde é que Marquinhos compreendeu que o espírito da maldade somente pode agir no mundo por intermédio de meninos vadios ou de homens e mulheres voltados à preguiça e ao mal. Pois é, gente, é a malícia, né? Porque a malícia, ela conduz o homem a falsas apreciações do bem, né? Minha avó tinha um ditado que ela sempre falava, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. E é isso que a gente vê.
Quando a gente se entrega ao ócio, à preguiça, né? Quando a gente não quer fazer nada, só vadiar, como diz o Ney Lúcio, a gente abre campo para a influência dos maus espíritos. E aí depois a gente sai fazendo coisas aí que a gente nem sabe como que a gente fez, né? Todas as grandes acontecimentos voltados para o mal na humanidade acontecem dessa mesma forma. Então a malícia, ela precisa ser combatida em nós, né? Porque malícia é habilidade para enganar, para despistar, né? Para fazer um ardil, é a aptidão para fazer o mal, má índole, né? O que Emmanuel quer nos dizer é que, com este texto, Glória ao Bem, é que quando a gente vê um ato bom ser praticado por uma pessoa que não é da mesma corrente religiosa que nós, ou não é da mesma convivência social, né? A gente que não frequenta os mesmos ambientes, muitas vezes a gente despreza, menospreza esse bem feito, né? Por que a gente faz isso? Porque em nosso egoísmo, a gente acha que só os nossos atos são bons, só os nossos atos são praticados, os atos que são praticados por gente que pensa como nós são bons. Né? Só os atos praticados pela minha religião é que são bons. Né? O que nos leva a isso é a malícia, como Emmanuel diz. Né? Vou repetir. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem. Pois é. Então, muita gente, isso parte da nossa invigilância, né? O que nos leva à malícia é a condição de espírito inferior que a gente ainda traz, né? Que se inclina para o mal, né? Muitas vezes, nem sempre, quer dizer consciente, mal consciente, né? Mas a gente se associa ao mal pela inveja, pelo menosprezo, pela invigilância, né? Muita gente, mesmo que não se mostre positivamente inclinada ali ao elogio, aquela boa ação praticada por alguém, aquele bem feito de alguma forma para auxiliar os outros, demonstra atitude de hostilidade indireta, né? Faz comentário assim: olha, ele fez uma coisa boa, mas eu poderia ter feito melhor, né? Eu faria de modo diferente, né? Nossa, mas foi tão pouco, ele poderia ter feito muito mais, né? Então vejam, é o egoísmo, gente. Emmanuel diz assim: olha, o egoísmo fala crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. Pois é, então vamos tomar cuidado, né? Porque o que acontece é que em todos os lances da evolução, nós seremos defrontados pelo egoísmo como obstáculo a obstruir aí a nossa caminhada. Né? É a vaidade, gente, que é prima irmã do egoísmo, de achar que somente nós é que estamos certos, sem nem considerar ouvir a outra pessoa. Né? Tem muita gente sofrendo de dissonância cognitiva no mundo, né? Você vê a verdade na sua frente e você não quer enxergá-la, né? É a sombra do orgulho tóxico, né? Que é irmão do egoísmo no nosso raciocínio, né? Porque às vezes a gente percebe que está errado, mas a gente não se desculpa, a gente não se permite mudar de opinião, né? Porque a vaidade, o orgulho não permite, né? É aquele veneno que nós mesmos destilamos em nosso coração, que envenena os nossos sentimentos e pensamentos ao ponto de a gente cometer desatinos e crimes horrendos, né? É a revolta, gente, que se aloja no nosso íntimo como se fosse aí uma tempestade severa, né, de raios, trovões, né, aqueles ventos fortes, né, que vai, isso aí tudo culmina na nossa intimidade, em episódios de irritação, de cólera. Gente, o egoísmo é uma chaga mortal e aparece em todos os momentos do nosso dia, às vezes disfarçados de desculpismo, que a gente inventa para as nossas próprias falhas, às vezes por falta de direcionamento da nossa vontade, às vezes na deserção das lutas necessárias ao nosso aprimoramento. É esse apego desvairado, né, ao nosso eu personalístico, egoísta. E, gente,
O egoísmo é, sem dúvida nenhuma, treva da ignorância, que faz com que nós não enxerguemos o caminho a ser trilhado, o caminho real dos nossos deveres à frente da condição de espíritos imortais que somos. E quando nós nos entregamos a essas situações destruidoras, nós nos entregamos às sombras, né? Emmanuel nos lembra de que para anular a sombra noturna não basta remeter, né, a gente botar os punhos cerrados aí contra o domínio da noite, não, é preciso acender luz. Não adianta eu reclamar, ai, que escuridão. Não, é preciso fazer luz. E a luz que a gente deve acender na nossa intimidade é a luz da prática do bem. Né? E praticar o bem começa na vigilância constante dos nossos sentimentos, né? Que são a nascente dos pensamentos, que, por sua vez, é o motor das nossas palavras e ações, né? Então, é preciso sentir o bem, se sintonizar com o bem, né? Este bem verdadeiro, né? Não esse falso arremedo de bondade que a gente está vendo no mundo hoje, né? Essa permissividade a título de uma equivocada caridade e fraternidade. Emmanuel vai dizer que o bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens, e é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Sectarismo, gente, é intolerância, né? Intransigência, esse espírito limitado, estreito, de seita, né? Que faz com que o mundo esteja do jeito que está. Tem muita religião aí que não é religião, é seita, né? Seita, intolerante, intransigente, né? Aí a gente vê guerra, perseguição, essas tentativas tresloucadas de cerceamento de liberdade, essas tentativas de dominação, perseguição aos cristãos. Veja o que está acontecendo aí no mundo, Nigéria, Sudão, né? Na própria Europa, no nosso próprio quintal, né? Perseguição nos países muçulmanos. Né? Então, por mais, diz Emmanuel, que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição uns para com os outros. Mas sabe o que acontece, gente? Os tempos marcados por Deus são chegados, né? Tá lá, os tempos são chegados, os espíritos nos dizem, né? Esses grandes acontecimentos vão se realizar para a regeneração da humanidade. Lá no prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade, que é o próprio Cristo, né, dá a seguinte mensagem: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser estabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como toque de trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e no hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, é dizer, do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. É um convite, gente, para que a gente não só glorifique a Deus, mas também nos comprometamos com a prática do bem. A escolha é nossa. Não há meio termo entre o bem e o mal, não, gente. Não há. Né? É como Emmanuel diz lá no livro Encontro Marcado: em qualquer instante de incerteza, não admitas que a dúvida te assalte a cidadela interior. Entre o bem e a negação do bem não existe neutralidade. Escolherás o bem para os teus irmãos e a breve tempo, trecho adiante da vida, compreenderás que, fazendo bem aos outros,
nada mais fizeste que acrescentar o bem a ti mesmo, de modo a usufruires paz constante e alegria maior, né? Então, Jesus não falou: faça ao outro aquilo que você quer que seja feito a você mesmo. Tudo se resume nisso, gente. A gente não pode se enganar, não, hein? Né? O espírito Ismael Souto fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: há muitas pessoas que se julgam muito bem quando se encontram simplesmente bem mal. E é verdade. Às vezes a gente acha que a gente está no serviço do bem aí, mas a gente está no serviço do mal mesmo, tá? Olha, gente, vamos prestar atenção, né? Emmanuel fala assim: o Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja. Né? Gente, no Evangelho de Jesus, o convite ao bem se reveste aí de claridades eternas. Quando a gente atende esse convite, a gente pode seguir ao encontro do nosso Pai sem hesitação. Né? Então, olha, se a trombeta, o clarim cristão já soou aí aos seus ouvidos, aceita essa, esse chamamento sem vacilar. Não espera a necessidade aparecer na sua vida, não. A enfermidade, o problema financeiro, o problema de relacionamento, não, porque quando a gente está sob a tempestade, é muito mais difícil a gente enxergar o porto seguro, né? Então, Emmanuel fala assim: é indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles, né? Então, gente, é preciso que a gente viva praticando o bem, né? Para que o bem seja a nossa forma de glorificar a Deus, né? Emmanuel vai terminar este lindo texto dizendo assim: que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Olha, anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhe possamos fazer. Mas se são bons e sinceros no setor do serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Gente, Chico Xavier, no livro O Evangelho de Chico Xavier, ele fala que nenhuma atividade no bem é insignificante, né? Que as mais altas árvores nascem daquelas minúsculas sementes. E ele diz que a repercussão do bem, da prática do bem, é inimaginável. E que para servir a Deus, ninguém precisa sair do seu próprio lugar ou reivindicar condições diferentes daquela que possui, não. É preciso só doar o melhor de nós mesmos, né? Então, vamos nos entregar a Deus de coração. Vamos vivenciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é o nosso guia, o modelo perfeito para nós. Fazendo isso, nós estaremos glorificando ao Senhor, glorificando o bem. Fiquemos todos na paz do nosso Mestre Jesus e até a próxima. Tchau.